Bom, hoje eu vou mostrar como que eu faço essa pintura dessa bromélia aqui. E para começar, eu vou mostrar a minha referência. Então, ó, eu peguei dessa foto aqui, pronto. Eu peguei dessa foto aqui, ó, e tô passando para lá. Então, é uma fotografia de uma planta, não de uma pintura de uma planta, né? Uma bromélia. Aqui ela tá com tons vermelhos, mas eu vou fazer ela mais rosada. Aí, logicamente, o desenho não sai igual, o desenho sai diferente, sai do jeito que sai. E, e então eu já comecei a pintar. Eu comecei passando uma mistura de verde com preto aqui embaixo, nas partes fundas, praticamente todo o contorno. Mas assim, o contorno aqui, ó, eu passei, mas passei pouquinho. O que eu fiz é sombra, eu faço mais sombra do que contorno. Mas eu vou continuar essa pintura escura aqui usando um tom de verde. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, que eu ainda não passei nada, ó. Eu vou passar um tom de verde um pouco mais claro. Quer ver? Eu vou começar. Então esse aqui é um verde kiwi. Essa tinta é tinta para cerâmica, tá? É um corante para cerâmica, que ele vai para o forno depois. Mas o que eu quero mostrar aqui é como fazer a composição de cores, que aí você pode fazer com qualquer outra tinta, né? Pode ser com tinta a óleo, pode ser com tinta à base de água, enfim, qualquer tinta. Aí eu passei as cores escuras e agora eu vou passar um tom médio. Então eu vou passar aqui agora, colocando um pouquinho de água. Então eu vou passar sempre esse tom médio nas extremidades, por quê? Vou deixar essa região aqui do meio mais clara, para dar contraste, porque se eu passar o mais claro aqui nessa região de divisa, ela não dá contraste, né? Então não dá impressão de... Não divide a folha do fundo, acaba misturando. Então, por isso que eu preciso colocar os escuros assim nessa região de contorno. Aqui é uma região mais funda, ó. Essa parte de trás aqui é uma região mais funda, então também vou escurecer. Vou deixar essa região aqui mais clarinha, né? Então aqui eu venho com o verde mais claro que eu tiver. Aqui também, ó, é uma parte de baixo, então aqui, o que que eu vou fazer? Aqui eu já consigo trazer o claro bem na divisa, então eu vou escurecer a parte de baixo. Então eu tenho que ir sempre pensando assim, aonde que vai claro, onde que vai escuro. Então aqui, ó, ela está embaixo dessas duas, então ela vai ficar bem escura. Vou deixar só um pouquinho de claro. Aqui embaixo também eu vou deixar o claro mais para essa região aqui de cima e aqui embaixo vou deixar tudo esse tom médio. E eu consigo chegar com ele até aqui, ó, para separar. Por quê? Porque apesar daqui, essa região ser a parte mais alta e ser a região que eu vou colocar o claro, essa daqui também vou colocar o claro. Então as duas não podem misturar. Então eu vou fazendo esse jogo de cores.
Aqui também, ó. Vou colocar esse tom médio aqui. Chega aqui, já vou sumindo, ó. Vou matizando ele. Aqui também, ó. Então eu venho com esse tom médio. Onde mais? Aqui também, ela tá embaixo, então eu preciso escurecer um pouquinho. Aqui também, preciso escurecer. Tudo que tá embaixo eu vou escurecer agora. Aí já vou escurecendo, já pensando em deixar o claro onde que vai ficar o claro, né? Vou passando o escuro já pensando onde que vai ficar claro. Então sempre assim, ó, passando o verde próximo da divisa, eu vou passando ele mais fino. E próximo aqui da base, eu acabo passando um pouco mais largo. Ó, aqui eu vou deixar só uma camada fininha, que é para separar essa folha dessa daqui. Mas como eu quero que essa parte do meio afunda, então eu vou passando verde escuro aqui. Aqui embaixo também eu vou passar um pouco do verde. Escuro não, né? Médio. Assim, se a gente trabalhar com 3 tons, um escuro, um médio e um claro, qualquer tonalidade de verde vai dar esse efeito. Então aqui, ó, essa folha aqui, ó, se eu deixar assim da mesma cor, elas vão se emendar. E aqui tem uma divisa.
Então eu preciso fazer nessa divisa aqui um tom mais escuro e vou puxar ele para cá. Só que não pode ser muito escuro, porque senão emenda com essa daqui de baixo. Então eu vou puxar ela aqui assim e vou deixar aqui também, ó, é a parte de baixo, que ela tá dobrada. Então já vou deixar o espaço para a parte clara. Ó, aqui por baixo. Deixa um pouco escurinho. Por isso que é legal a gente ter uma referência boa, uma fotografia boa, porque a gente vai olhando, ó, aqui também, ó, tá emendado, tá vendo? Então eu vou separar aqui, ó, deixando aqui mais escuro. Vou fazer o meio aqui só, porque todo o restante eu vou fazer com um verde limão, que é o verde bem clarinho. Aqui, como eu passei o escuro, eu vou dar uma prolongada nesse tom médio. Próximo aqui da divisa, né? Para não ficar claro e claro aqui. Então sempre tem que ir dando esses contrastes assim. Aqui, ó, nessa ponta eu não vou passar, mas eu vou passar aqui, ó. Na ponta eu vou deixar para passar um tom claro, bem clarinho. Então eu venho até aqui nessa divisa. Agora chega aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer em volta. Então essa parte que está escura é da folha de baixo, ó. Aqui também eu preciso passar um pouquinho só. Aqui também, ó, nessa daqui, passar um pouquinho embaixo. Aí só fica uns pedacinhos para passar o claro. Ó, aqui eu tenho que passar, mas não vou passar muito. Então tudo aqui vai ser claro, ó, porque ela está toda contornada de verdes mais escuros. Então eu venho só até aqui e já parei. Aqui eu dou uma puxadinha também. Aqui também. Aqui vem um pouquinho de claro, aqui um pouquinho de claro. E aqui eu também preciso fazer claro. Aliás, preciso fazer esse tom médio, ó. Porque é a divisa, né? Bom, essa daqui, como ela tá sozinha aqui, sem encostar em nada daqui pra frente, então eu vou fazer toda a parte em volta dela com esse tom médio, deixar as partes claras no meio. Vou fazer aqui também um pouquinho médio. Então essa região aqui do meio é que vai ficar
com um claro. Só que eu vou deixar o claro bem fininho, então eu vou engrossar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Essa região só que vai ficar clara. E agora eu preciso fazer. É legal ir virando a peça assim, porque sempre a posição da mão é interessante. A posição da mão ajuda para fazer a curva da folha, ó. Sempre trabalhar com essa posição assim, ó. Então, na posição que eu estava aqui, eu preciso trabalhar sempre com o pincel pro lado de dentro, ó. Ou eu tenho que virar o pincel aqui, ou eu tenho que virar o vaso, né? Mais fácil virar o vaso. Porque se eu contornar assim, ó, corre o risco de eu borrar pro lado de fora. Então eu preciso fazer assim para poder pintar nele aqui, ó. Então sempre o pincel fica pro lado de dentro do que eu estou pintando. Ó, eu vou fazer um contorno, só que eu dou uma puxadinha nesse contorno aqui para dentro, ó, para não ficar muito marcado. Ele fica marcado pro lado de fora, mas pro lado de dentro ele não fica. Quer ver? Eu vou fazer a mesma coisa na outra. Então assim, ó, o pincel sempre pro lado de dentro da folha. Aí eu acompanho essa curva aqui da mão, do pulso, ó, isso é importante para ficar sempre a curva certinha. Ó, então aqui, ó, curva do pulso. Agora, na hora que eu vou fazer esse contorno, eu tenho que fazer com o pincel sempre pro lado de dentro da folha. Aqui, então, a mesma coisa, ó. Vou fazer o contorno aqui, ó. Pro lado de cá. Chega aqui, eu vou parar. Aqui eu venho com o claro. Aqui, ó. Eu venho com esse tom médio. Para fazer um degradê, né? Desse escuro, do escuro com o claro. Aí eu vou deixar aqui para ficar claro. Aqui embaixo, deixa eu dar mais uma reforçada nesse contorno. Que aqui ele tem que ficar bem definido, bem certinho. Agora aqui, na hora de fazer esse contorno, eu tenho que fazer com o pincel pro lado da folha. Eu não posso fazer daqui, ó. Eu tenho que fazer com ele sempre em cima da folha. Aí eu venho até aqui, ó. Vou dar uma engrossada aqui também e venho espalhando. Pronto, para por aí. Agora aqui a mesma coisa. Contorno aqui, bem definido pro lado de fora. Para por aqui. E pronto, agora para pegar um pouco do verde limão para passar, que não vai dar tempo de terminar tudo, então, mas eu vou começar a passar o verde limão pra gente já ver como que fica. Bom, então eu vou passar ele verde limão aqui nos meios, ó.
Começar com essa daqui. Então tudo onde ficou branco, agora vai ser o verde-limão. Ó, dá uma puxadinha por cima do outro. Mas não deixa ele chegar lá na divisa. Na divisa da folha tem que ficar escuro. Vou passar ele só aqui no meio. Ó, aqui, ó, não ficou, ficou verde-limão bem no contorno. Então depois eu venho com o outro e faço um arrematezinho aqui nele, bem fininho, aqui também, ó. Ele tem que ser bem fininho porque para não emendar com a parte de baixo, né? Para não embolar, não ficar uma mancha só. Tem que sempre ir separando assim, ó. Daí a gente passa, espera secar, ver como que fica e depois volta arrumando se for o caso, né? Tem lugar que precisa dar uma repassada, arrumar. E é sempre legal também passar duas vezes para ficar bem forte as cores. Porque às vezes passando uma só, ela fica um pouco transparente. Porque eu coloco um pouco de água, né, para correr melhor. Então às vezes eu repasso tudo. Aí eu vou repassando e vou vendo o que que falta, se faltou algum lugar. Olha que legal, ó. Quando eu coloco claro aqui, ó, coloco claro nessa região, eu separo da outra. E aí dá a impressão de que essa região clara, ela está mais alta e a outra afunda. Então a folha faz esse movimento, ó. Ó, aqui depois eu vou ter que passar um verde mais escurinho, que faltou também. Porque aqui, ó, é uma região que tem que estar bem clara. Então ali eu preciso escurecer um pouco mais. Aqui também tem que estar bem claro.
Quase pronto. Aí já vou começar a pegar a flor. A flor eu vou fazer a mesma coisa, separar com claro e escuro, só que com tons de rosa. Ó, precisa tomar cuidado para não confundir. Aqui é espaço vazio, né? E aqui tudo é folha. Aqui é folha, aqui é folha. Pronto, esperar secar, que aí dá pra ver se tem que retocar em algum lugar. Quer dizer, eu vou retocar em tudo. Fica alguns cantinhos brancos assim, ó. Algumas partes que emendou, então eu vou separar com a cor escura. Mas agora eu quero pegar um pouco ali em cima, enquanto vai secando aqui embaixo. Deixa eu lavar esse pincel. Então eu vou trabalhar. Eu já fiz um contorno aqui, ó, de verde escuro. Eu vou deixar esse verde escuro e logo em seguida dele eu vou colocar esse rosa forte, um rosa mais escuro. Então vou começar fazendo a região mais escura com o pincel um pouco mais fino, que a flor é menor. E mesma coisa, vou separar. Acho que já está separado com o verde que eu passei. Mas eu vou ter que... aqui, por exemplo, ó. Vou ter que separar uma pétala da outra. Aqui também, ó. E vou ter que fazer os contornos também com ela. Aí vou deixar essa região do meio aqui para ficar mais clara. Contorno aqui mais escuro. Vou deixar o meio aqui também mais escuro. Então, ó, aqui essa região eu quero deixar aqui mais fundo. Então eu vou escurecer bastante. Ó, para fazer a folha dobrada, ó.
Então aqui vai ficar bem fundo. E aqui, claro. E aqui eu vou deixar fundo no meio, ó. Aqui também, fundo no meio. Aqui os contornos. Ó, então eu uso a referência da fotografia não para ficar igual, mas para ter uma referência de detalhes, para ter informação, né? Porque as cores, por exemplo, já não estão iguais. O desenho também não está idêntico. Eu fiz o desenho do meu jeito. E assim, do jeito que saiu, né? Que a gente vai fazendo e ele vai saindo, ele vai com personalidade própria. Bom, é isso daí. Eu poderia dar uma reforçada um pouco nesse rosa forte, mas eu já vou pegar um tom mais claro. Vou pegar um tom bem clarinho, que é esse rosa melão aqui, ó, para passar nessa região do meio aí, ó. Então vou lavar o pincel, pôr um pouquinho de água. Então vou começar a marcar aqui, ó. Na hora que ele secar, vai aparecer a diferença de cores. Que agora ele, enquanto tá úmido, ele fica escuro. E assim, depois que sai do forno, muda tudo, né? As cores ficam diferentes. Mas a gente sabe que onde é claro, né? Então isso daí não vai mudar, só vai mudar um pouco a tonalidade. Ó, então é importante saber a intensidade, a quantidade de tinta que a gente coloca. Isso influencia, porque se você colocar ela mais grossa na hora que queimar, ela vai fazer diferença, né? Vai ficar, ó, tá vendo que eu vou colocar bem forte e aqui eu só dou uma puxadinha assim, deixa bem ralinha. E isso interfere no brilho da peça, no volume, né? E também é importante o sentido da pincelada, sempre precisa ser no sentido da folha, no sentido da pétala. Pronto, aí fiz todo o rosa claro, preenchi e agora eu vou dar uma reforçada nesse rosa escuro. Eu acho que eu vou até pegar um tom de violeta para passar bem pouquinho em alguns lugares. Ó, vou misturar aqui, ó, um pouquinho desse rosa com um pouquinho do violeta, para passar só
em alguns lugares, bem pouquinho aqui, ó. Nas partes fundas, porque aí ele afunda um pouco mais. Vou aproveitar e passar aqui embaixo também bem pouquinho. Estou reforçando alguns lugares que são bem fundos, né? Que vão ficar, que eu quero que fiquem bem marcados. Ó, essas dobras aqui, ó. É legal a gente reforçar bem. Vou fazer isso com o verde também. Vou pegar esse verde aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de preto nele. Agora vou passar em alguns lugares que eu não passei ainda. Aqui, ó, que estava faltando.
E é isso, ó, eu vou fazendo e vou refazendo. Porque aí você vai corrigindo, vai vendo onde que dá para melhorar. É sempre escurecer. A regra que eu estou usando aqui é assim: sempre escurecer o que está a fundo e deixar claro o que está alto. Então aqui, ó, essa daqui está embaixo, então eu vou fazer o contorno sempre com o pincel virado para o lado dela. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, o contorno, dou uma puxadinha para trás, para não ficar um contorno muito marcado, eu dou essa puxadinha assim, ó. Ele tem que ficar marcado pro lado da folha que está em cima. Já essa daqui, ó, ela está embaixo, né? Ela está em cima dessa, mas ela está embaixo dessa. Então eu venho reforçando essa região aqui. Então eu vou dar uma repassada geral nela agora, nesses contornos. Tanto no claro, tanto no escuro quanto no claro, porque tem alguns lugares claros, ó, que estão muito ralinho, igual aqui, por exemplo, eu vou dar uma repassada, porque senão na hora que queima ele vai sumir, né? Ele fica muito fraquinho. E se eu der uma repassada, a cor fica mais forte. Então eu vou repassando agora. Aqui também precisava arrumar esse contorno aqui, ó. Aqui também. Então assim, tem que ir conferindo, avaliando, ver o que dá para melhorar, porque são detalhezinhos. São detalhezinhos que fazem a diferença. E não dá pra gente saber muito bem, porque a cor muda depois que sai do forno, né? Então, mas assim, o importante é a gente olhar, ver, rever, ver onde que dá para melhorar, onde que dá para escurecer, se faltou algum lugar, se está em dúvida, vai repassando até ficar legal. Então é isso, por hoje era isso aí que eu queria mostrar. Foi legal porque deu tempo de fazer todas as folhas e a flor, né? Agora eu só vou assinar aqui embaixo e já vou esmaltar, preparar para pôr no forno. Então valeu, até mais.